Claudomira Paixão acorda no meio da noite. Uma luz vermelha atravessa o telhado de palha. Ela tenta se mover, não consegue. Quando a luz desaparece, marcas circulares queimam sua pele. Ela não tem explicação, nenhum médico terá. Colares é uma ilha no estuário do Marajó, no estado do Pará. Em 1977, seus moradores vivem da pesca artesanal. À noite, os rios são sua estrada e seu sustento. Naquele ano, os rios se tornam perigosos. As testemunhas descrevem feixes de luz intensa descendo do céu. Os moradores chamam o fenômeno de chupa-chupa. Os relatos são consistentes: paralisia, queimaduras, marcas circulares. E começam a se multiplicar. O Hospital de Colares recebe dezenas de pacientes com queimaduras inexplicáveis. A doutora Welaide Cecim Carvalho, a única médica da ilha, documenta os casos. Ela descreve lesões que se assemelham a queimaduras de radiação, sem nenhuma fonte conhecida. Os pescadores param de sair à noite, as redes ficam secas, o mercado de peixe fecha. A economia da ilha entra em colapso em semanas. O medo é a causa, e não há como desmentir o que a doutora Carvalho está documentando. O prefeito José Ildone Favacho Soeiro envia um telegrama urgente ao Comando Aéreo Regional de Belém. O documento descreve pânico generalizado e pede intervenção federal. É um pedido de socorro oficial, redigido por um prefeito que não sabe como explicar o que está acontecendo em seu município. A Força Aérea Brasileira autoriza uma investigação secreta. A missão recebe o nome de Operação Prato. O oficial designado para comandá-la é o capitão Uirangê Bolivar Soares Nogueira de Holanda Lima. Entre outubro de 1977 e janeiro de 1978, sua equipe entrevistará centenas de testemunhas em Colares e em cerca de 30 outras localidades ao norte de Belém. O que a Força Aérea encontrou naqueles 4 meses nunca foi totalmente divulgado. Os relatórios foram classificados, as fotos foram retidas, e o capitão Holanda Lima só falaria abertamente sobre o caso décadas depois, poucos meses antes de morrer. O que ele viu na ilha de Colares que o governo brasileiro não queria que o mundo soubesse? Em outubro de 1977, o capitão Uirangé Holanda desembarcou em Colares com uma equipe reduzida da Força Aérea Brasileira. A missão era classificada. Os moradores não foram informados do propósito real da operação. Holanda estabeleceu uma base de operações discreta na ilha. A partir dali, sua equipe começou a entrevistar testemunhas de forma sistemática, uma por uma, com formulários padronizados. Ao todo, centenas de moradores de Colares e de cerca de 30 aldeias vizinhas seriam ouvidos. O método de Holanda era deliberado. Cada testemunha era entrevistada separadamente. Os relatos eram transcritos, numerados e arquivados. O capitão procurava padrões, detalhes que se repetiam sem que as testemunhas se conhecessem. Claudomira Paixão foi uma das primeiras a sentar diante do capitão. Ela descreveu um feixe de luz que a atingiu no peito enquanto estava em sua rede. Disse que sentiu calor intenso, depois fraqueza. As marcas ainda estavam visíveis semanas depois. Pescadores relataram objetos em 3 formatos distintos: disco, cilindro e chapéu mexicano. Testemunhas diferentes, em noites diferentes, descreveram as mesmas silhuetas. O comportamento dos objetos era o que mais intrigava a equipe. Eles mudavam de direção sem desacelerar. A única médica de Colares era a doutora Welaide Cecim Carvalho. Ela já atendia pacientes com lesões inexplicáveis antes da chegada da equipe militar. Quando Holanda a procurou, ela tinha registros de mais de 80 casos documentados. A doutora Welaide descreveu as lesões com precisão clínica. As feridas eram circulares, com bordas definidas. Algumas apresentavam tecido necrosado no centro. Ela relatou anemia aguda em vários pacientes, sem diagnóstico alternativo que justificasse o quadro. A médica comparou as lesões a queimaduras provocadas por radiação ionizante. Ela não afirmou a causa, apenas descreveu o que via. Seu laudo seria incorporado ao dossiê da operação. O sargento João Flávio Costa era responsável pelo equipamento fotográfico da equipe. Holanda o posicionou na beira da Baía de Marajó durante as madrugadas. A missão era registrar qualquer anomalia luminosa sobre a água.
A equipe registrou imagens de luzes sobre a baía em diversas noites de observação. Os negativos foram recolhidos e integrados ao dossiê classificado da operação. Essas fotografias permaneceriam fora do alcance público por décadas. Relatos de pescadores descreviam objetos que pareciam reagir à presença humana. Testemunhas afirmaram que as luzes seguiam barcos por trechos da baía antes de se afastar verticalmente. Holanda registrou esse padrão de comportamento em vários depoimentos independentes. Ao fim de novembro, o dossiê da operação já acumulava centenas de páginas. Holanda havia documentado depoimentos, fotografias e laudos médicos. Nenhuma conclusão oficial havia sido formulada. E os avistamentos em Colares não haviam parado. Na madrugada de uma vigília noturna em dezembro de 1977, o próprio capitão Holanda e membros de sua equipe relataram ter avistado diretamente um objeto não identificado sobre a baía. O capitão descreveu uma fonte de luz que se deslocou em trajetória não linear e depois parou. O sargento João Flávio Costa estava posicionado com um equipamento fotográfico durante o avistamento. Segundo relatos posteriores da equipe, o sargento acionou a câmera. As imagens resultantes foram incorporadas ao dossiê classificado. O avistamento relatado pela própria equipe militar alterou o tom interno da operação. Holanda, segundo depoimentos dados anos depois, passou a tratar o fenômeno não como histeria coletiva, mas como algo que exigia resposta oficial. Em janeiro de 1978, uma ordem chegou de Brasília. A operação deveria ser encerrada imediatamente. Nenhuma justificativa formal foi transmitida à equipe em campo. O brigadeiro José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, no Comando Aéreo Regional, confirmou o encerramento. A investigação formal durou exatamente 4 meses. As razões para a interrupção nunca foram explicadas publicamente. Após a ordem de encerramento, os relatórios compilados pela equipe foram recolhidos. Fotografias, depoimentos transcritos e registros de campo passaram ao controle direto do comando. Holanda não recebeu cópias. O material confiscado foi classificado como secreto. Centenas de páginas de depoimentos e um número não confirmado de fotografias desapareceram do acesso público. Parte permaneceu sob sigilo por décadas. A doutora Uelaide Cecim, que havia documentado mais de 80 pacientes, não foi informada oficialmente do encerramento da operação. Ela continuou atendendo os moradores de Colares sem qualquer resposta da Força Aérea sobre os casos registrados. Claudomira Paixão e outras testemunhas que haviam prestado depoimento formal à equipe militar não receberam qualquer comunicação posterior. O Estado havia ouvido seus relatos. Depois, silenciou. Holanda retornou a Belém no início de 1978. A investigação que ele conduzira por 4 meses estava oficialmente encerrada. O dossiê que sua equipe havia construído já não estava em suas mãos. Segundo relatos de pesquisadores que entrevistaram o Holanda anos depois, o capitão afirmou que a operação havia sido encerrada antes que qualquer conclusão pudesse ser formulada. Ele descreveu a interrupção como abrupta e sem fundamento técnico. A Operação Prato foi declarada encerrada em janeiro de 1978. A Força Aérea Brasileira nunca publicou um relatório conclusivo. O que Holanda viu, fotografou e transcreveu permaneceu classificado. A ilha de Colares ficou sem resposta. 19 anos depois do encerramento da Operação Prato, o capitão Wirangê Holanda reaparece. Em 1997, já como coronel reformado, ele concede entrevistas a pesquisadores ufológicos. Pela primeira vez, fala em detalhes sobre o que sua equipe registrou em Colares. Nas entrevistas gravadas, Holanda descreve objetos que sua equipe acompanhou visualmente e fotograficamente por diversas noites. Ele afirma, segundo os pesquisadores que o entrevistaram, "Nós vimos, nós fotografamos e nos mandaram calar." Holanda descreve a Ordem de Brasília como definitiva. Segundo seu relato, não houve debate, não houve revisão.
O material foi recolhido e o silêncio foi imposto institucionalmente. A Força Aérea Brasileira não comentou publicamente as declarações do coronel reformado. Em outubro de 1997, semanas após conceder as entrevistas, o Irangê Holanda é encontrado morto em sua residência. A causa oficial registrada é enforcamento. A conclusão oficial é suicídio. Pesquisadores e familiares questionaram o timing da morte. Holanda havia falado publicamente pela primeira vez em décadas. Nenhuma investigação independente foi conduzida. As dúvidas sobre as circunstâncias da morte nunca foram respondidas oficialmente. Entre 2004 e 2005, a Força Aérea Brasileira toma uma decisão sem precedentes. Uma parte dos arquivos da Operação Prato é desclassificada e liberada ao público. Centenas de páginas de relatórios, formulários de depoimento e registros administrativos tornam-se acessíveis. Os documentos confirmam o que Holanda havia descrito. A escala da operação, os depoimentos coletados, os formulários preenchidos pelos membros da equipe. Mas as fotografias mais significativas, aquelas que a equipe teria tirado durante os avistamentos noturnos, não estão nos arquivos liberados. A Força Aérea não forneceu explicação oficial para a ausência das fotografias. Pesquisadores que analisaram o material liberado documentaram a lacuna. O paradoxo permanece. A instituição admitiu a investigação, mas o registro visual central continua desaparecido. A Operação Prato permanece o caso mais documentado e mais perturbador da ufologia brasileira. A Força Aérea admitiu a investigação. As testemunhas mantêm seus relatos até hoje. Mas a pergunta que o capitão Holanda levou para o túmulo ainda ecoa. Se o que eles viram não era real, por que o governo fez tanto esforço para esconder? Deixe sua opinião nos comentários. O que você acha que a Força Aérea encontrou em Colares? Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino. A próxima investigação começa em breve.